preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendida aqui estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Como é bom louvar o Senhor, irmãos, como é bom. Continuemos louvando ao Senhor nesta noite. Sejam bem-vindos a mais um culto da IBCM. E vamos louvar o Senhor com mais algumas canções. Cante a Ele. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cante a Ele, meu amado. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Se renda a Ele. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus
Jesus Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Louve a Ele, cante. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Diga a Ele. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Diga a Ele, quão formoso Ele é. Louve ao Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Do início, mais uma vez. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Diga a Ele. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diga maravilhoso mais uma vez. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso contemplar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, tantas maravilhas. Obrigado, Senhor, por estar aqui hoje, estarmos louvando, tendo fôlego para louvar o Teu nome. Muito obrigado por esta igreja, ó Pai, que mesmo em meio a tantas tempestades, estamos aqui, ó Pai, para Te louvar e Te engrandecer. E sabemos, ó Pai, que quem está em casa também está com o mesmo intuito de Te adorar, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, que tudo possa ocorrer conforme a Tua vontade. Abençoe também, Senhor, a palavra que será ministrada pelo pastor Wagner, que possa penetrar os nossos corações e que possamos ficar diferentes, ó Pai, desde quando escutamos esta palavra. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Convido você nesse momento a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, Epístola de 1
Pedro. Parte final do Novo Testamento. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Vinícius de Moraes, dentre os seus muitos textos e poemas, escreveu um chamado A Felicidade. E ele diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa boa e tão delicada também, tem flores e amores, de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo de bom ela tem. E é por ela ser assim tão delicada, que eu trato dela sempre muito bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando em busca da madrugada. Falem baixo, por favor, para que acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Vinícius de Moraes. Concordo com Vinícius diante desse texto, dessa poesia, quando ele expressa um tipo de felicidade que tem fim, que não permanece, que dura apenas por um instante. No entanto, eu tomo a liberdade de trocar o título desta poesia. E à luz do texto que nós vamos meditar nessa noite, o título seria: Felicidade ou alegria não tem fim, a tristeza sim. Alegria não tem fim, a tristeza sim. Nós temos aqui no livro de 1 Pedro, um livro, uma epístola que foi escrita para um povo que estava peregrinando pela terra, um povo que não tinha uma moradia fixa, com algumas dificuldades, e um povo que estava prestes a enfrentar uma tempestade muito intensa, um período de sofrimento profundo, por meio de uma perseguição vinda do Estado contra aqueles cristãos na Ásia Menor. E Pedro, quando se dirige a estes peregrinos e forasteiros na região da Ásia, Pedro então vai exortá-los, vai animá-los a permanecerem firmes, a continuarem firmes mesmo diante do sofrimento. E Pedro vai deixar claro para eles que aqueles que são peregrinos, aqueles que são forasteiros, aqueles que não são desta terra, estão aqui de passagem. Eles têm o sofrimento como uma marca da sua vida. E voltando ao poema, infelizmente muitas pessoas procuram uma alegria, uma felicidade constante em coisas efêmeras. E aí, no final das contas, o que elas têm são alegrias e felicidade passageiras. Mas há uma alegria que dura por toda a vida. A alegria daquele que está em Cristo Jesus.
Porque felicidade ou alegria é crer em Jesus como seu Salvador. É ter o perdão dos seus pecados. E esta alegria que Jesus nos dá é uma alegria que não tem fim. É uma alegria, como Pedro vai dizer para nós nessa noite, que deve ser desfrutada até mesmo diante ou em meio ao sofrimento. Perceba o que capítulo 1, a partir do verso 3, Pedro vai dizer. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra da parte da revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Aqui, Pedro vai falar para nós acerca de como Deus nos chamou, acerca de como Deus transformou a nossa vida, como Deus é louvado e como nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele vai mostrar como devemos viver enquanto esse processo acontece. E ele diz que provavelmente nós vamos viver em meio ao sofrimento, um sofrimento que vai nos fazer crescer. Então, eu queria que você prestasse bem atenção comigo nesse texto de 1 Pedro capítulo 1. Ele começa dizendo: bendito, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo as suas muitas misericórdias, Ele nos regenerou. Ele nos deu uma nova vida. Nascemos de novo. E foi Ele que nos deu, mediante as suas muitas misericórdias. Segundo as suas misericórdias. E aí ele diz que Ele nos regenerou, Ele nos salvou. Para quê? Para uma viva esperança. Para que nós tivéssemos uma viva esperança. E aí ele diz: mediante a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como Ele já ressuscitou, nós seremos ou teremos de ressuscitar lá na frente. Fomos salvos, fomos regenerados para uma viva esperança. Para uma esperança que não está morta. Para uma esperança que não está inerte, mas uma esperança viva.
E aí, a pergunta que não cala: por que uma esperança viva? É uma esperança viva porque ela não morre. E aí em seguida ele vai dizer, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, verso 4, para uma herança que não se acaba, para uma herança que não se corrompe, para uma herança que não se macula, para uma herança que não murcha, ela é imacessível, uma herança que está reservada para nós lá nos céus. A nossa herança, uma herança que não se acaba. Porque muitas pessoas, elas não têm esperança, ou porque a esperança de muitas pessoas acabam. Muitas vezes as pessoas perdem a esperança ou não têm esperança porque esperam, ou porque depositam a sua esperança em coisas que se acabam, em coisas que não perduram, coisas que não são eternas. Muitas vezes a esperança das pessoas se encontra em pessoas, no trabalho, é depositada em coisas que acabam, terminam. Mas Pedro está dizendo que nós que estamos em Cristo, nós que fomos regenerados, nós que tivemos o perdão dos nossos pecados, ele está dizendo que nós somos regenerados para uma viva esperança, para uma herança que está reservada nos céus, uma herança que não se acaba. A ideia não é que nós vamos abandonar simplesmente a terra, não vamos mais fazer nada no mundo, vamos cruzar os braços, deitar numa rede e agora esperar a eternidade chegar. Esta não é a ideia. Mas é que nós aqui já desfrutamos, como uma pessoa regenerada, nós já desfrutamos dos detalhes da eternidade. E o nosso foco e a nossa visão, o nosso alvo é nas coisas duradouras, é nas coisas eternas. Nós fomos transformados para viver uma esperança que é viva, uma herança que não se acaba. E aí, ele diz assim ainda no verso 4, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se lá no último tempo. Qual é a ideia? Pedro está usando aspectos do passado, aspectos do presente, aspectos do futuro, porque a salvação, ela abarca todos esses aspectos. A regeneração é o aspecto passado, já fomos regenerados, já ganhamos a nova vida, então a culpa pelos nossos pecados já não carregamos mais, já fomos perdoados. No entanto, ainda vivemos no processo de santificação, e o que ele está dizendo aqui é que Deus nos guarda diante deste processo. Mesmo que você queira ir embora, mesmo que você queira abandonar, mesmo que você queira voltar atrás, mas nós estamos guardados. Uma vez que fomos regenerados, fomos guardados, somos guardados pelo poder do nosso Deus. Irmãos, isso é fantástico. E aí ele usa uma linguagem futura, que é quando esta salvação ela vai ser consumada. E por que nós já temos a certeza dela? Porque já fomos regenerados, temos a certeza divina de que somos guardados neste processo, enquanto aqui estivermos. E lá então, nós vamos receber como os filhos que somos, a herança dada pelo Pai. A consumação dessa salvação preciosa é dada a nós na eternidade. Aquele que começou boa obra em nós, ele há de terminar, ele vai concluí-la. Isso é extraordinário, isso é fantástico. E no versículo 5 ele ainda diz no final, para revelar-se no último tempo.
Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Regenerados para uma viva esperança. Você tem esperança? A sua esperança é uma esperança viva? É uma esperança certa? Como é a sua esperança? Esperança para o cristão, ela não é uma possibilidade. À luz do que acabamos de ler, ela é uma certeza. Jesus não ressuscitou para uma provável esperança. É uma esperança certa, é uma esperança viva. Queridos, o que nos sustenta não é a felicidade. O que nos sustenta é a esperança. Atente a isso, o que nos sustenta é a esperança. Não que a salvação não resulte em felicidade, mas o que sustenta a gente é a esperança. Posso estar triste, mas se eu tenho esperança, eu não paro, eu continuo. Muitas pessoas se entristecem, mas elas não continuam. Elas param, porque não há esperança. Por que muitas pessoas se suicidam? Não é por falta de felicidade, é por falta de esperança. Pedro diz que Jesus ressuscitou para nos dar esperança. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que se a nossa esperança se limita a esta terra, nós somos os mais infelizes dos homens. A felicidade, ela tem que ser encarada como uma consequência e não como um alvo. Mas infelizmente é o que a gente geralmente faz, a gente inverte. A gente trata a felicidade como se fosse um alvo, como se fosse o objetivo final. E aí está a razão porque muitos falham em buscar ou em ter alegria. Elas buscam a alegria em si, e não o alvo, ou o objeto, ou a pessoa que pode de fato lhe dar alegria, lhe dar felicidade, uma alegria que não termina, uma alegria que perpassa tempos e tempos. Então o que é que nós devemos estar de olho? Não devemos, nos piores momentos da nossa vida, nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis, ficar desejando felicidade, felicidade, felicidade. Mas a pergunta a se fazer é: onde está a nossa esperança? Onde está a nossa viva esperança? Olha o que ele diz no verso 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Então perceba, a esperança ela não vê, a esperança ela não enxerga, mas a esperança ela experimenta. Mesmo não vendo, ele ama. Mesmo não vendo, ele crê. Mesmo não vendo, ele se alegra. A esperança não vê, mas ela experimenta. Ela desfruta. Essa é a esperança viva conquistada por Jesus. Fomos salvos para termos uma viva esperança. Como anda a sua esperança? O texto avança e o verso 6 diz: exultais. Esse verso 6, ele é um paradoxo. Ele diz: nisso o quê? Nisso que ele acabou de expor, do verso 3 ao 5.
na regeneração, na salvação que Cristo conquistou por nós, para nós, da qual vem a nossa viva esperança, vem a nossa herança certa que não se acaba, vem a proteção, o guardar divino enquanto aqui estivermos. Ele diz: nisso transbordem de alegria, nisso sejam empolgados, vibrem, exultai. Aí olha o que ele vai dizer: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A ideia de Pedro não é que eles vão sofrer, ou que eles estão sofrendo. Mas a ideia é, se o sofrimento chegar, se Deus trouxer o sofrimento, a provação sobre vocês, alegrem-se, exultem diante da tristeza, diante do sofrimento, diante das provações. Tristes e alegres, alegres e tristes, tudo no mesmo lugar. Este é um paradoxo da fé cristã, que a sociedade não compreende, que o mundo não compreende. Porque no mundo positivista que nós vivemos, no mundo em que tudo dá certo, o VDC, o já deu certo, o vai dar certo, esse paradoxo não faz nenhum sentido. Mas é exatamente isso que Pedro está falando para o seu povo. O sofrimento é uma marca do peregrino. O sofrimento é uma marca daquele que foi regenerado, daquele que está sendo guardado por Deus até o fim. E quando chegar lá, ele vai receber a herança que não se acaba. Exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, sejais entristecidos. Se Deus julgar necessário, e a gente sabe que muitas vezes vai ser, como a Bíblia fala, se necessário, Ele vai trazer o sofrimento. Ele vai trazer as provações. Mas olha o que ele diz no verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, que se acaba, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse sofrimento vai vir, essa dificuldade vai vir, essa provação vai vir, para confirmar a nossa fé, para apurar, para purificar, para aperfeiçoar, para afirmar a nossa confiança em Deus, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E aí ele usa a metáfora do ouro. Quando o ouro é depurado, quando ele é colocado diante de um fogo intenso, as impurezas somem e fica só o ouro puro. Mas ele está dizendo que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que qualquer ouro depurado. Ela é tão mais preciosa que se acabar o ouro, se acabar a prata, se acabar tudo que você acha que é valioso aqui, a sua salvação é muito mais preciosa. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, para que isso redunde em louvor, em glória e em honra ao Senhor Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo,
exultais com alegria indizível e cheia de glória. Quando nós entendemos isso, irmãos, não simplesmente o mero saber, mas quando nós compreendemos de fato isso, nós exultamos. A nossa esperança não é morta, é uma esperança viva. Eu sei que é estranho para você que está nos assistindo, você que vê os cristãos, vê os crentes chorando, se exultando. Para você é estranho, porque você não faz sentido, né? Que doideira. É estranho para você que mesmo estando na igreja, vindo à igreja, mas ainda não é crente, ainda não entregou sua vida a Jesus, não confessou os seus pecados diante dele. É estranho para você ver a gente chorando, se alegrando diante dessas verdades. Mas saiba que para nós, isso aqui faz todo sentido. Isso aqui é o sentido da nossa vida. Isso aqui é a razão pela qual nós levantamos e vivemos o dia que Deus nos dá. É a razão pela qual nós conseguimos dormir e descansar, confiante de que mesmo dormindo, Deus está cuidando de todas as coisas. E ele diz, ainda que agora, ou embora no presente, por um pouco de tempo, eu deva ser entristecido, eu deva ser provado. Se isso acontecer com você, vai haver uma alegria conjunta, tristeza e exultação. Nesse tempo agora, Deus entenderá se é necessário ou não que você passe por sofrimento para que você seja aperfeiçoado. Entenda que a alegria é muito mais do que sorrir. É muito mais do que andar por aí com um sorriso no rosto. Lembra? Alegro-me nos seus sofrimentos. Alegro-me nos meus sofrimentos. Veja o que Mateus capítulo 5, verso 11 diz. Mateus 5, verso 11. Feliz ou bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Se entristecer e se alegrar, podem andar juntos. O sofrimento é real. E se alegrar mesmo diante do sofrimento é a realidade do cristão. E ele diz, no final do verso 6, todo tipo de provação, por várias provações. Pode ser que venha provação física, espiritual, psicológica, emocional, por várias provações. O sofrimento pode vir de uma diversidade de formas. E ele diz, exultai, exultai. Porque isso acontece para que a fé de vocês se prove forte, firme. Entenda que quando Deus nos faz sofrer, não é de uma forma arbitrária. Eu estou aqui sem fazer nada, eu vou descer o fumo nesse povo, eu vou descer o sarrafo nesse povo, vou levar sofrimento para esse povo. Não é assim. Seria muito torturante, muito angustiante saber disso. Que nós sofremos de graça, gratuitamente, por nada.
Imagina lembrar do sofrimento de Jesus. Foi por nada? Porque um Deus psicopata, autocentrado, egocêntrico, resolveu fazer sofrer? Não é assim. Esse não é o nosso Deus. Mas infelizmente, muitas vezes as pessoas são tomadas por esse entendimento, tanto que quando sofrem por causa dos erros delas, até que elas conseguem suavizar um pouco a consciência. Mas quando é uma criancinha de 6 meses, uma criança de 5 anos, esse sofrimento foi de graça? Foi do nada? Conforme o versículo 6, se ele existe, se esse sofrimento existe, foi Deus. Foi Deus que enviou. Muitas vezes Deus pega as nossas pratas, o nosso ouro, os nossos bens, joga do ar, põe lá no fogo. E sabe o que é que vai restar no final de tudo? A nossa fé, a nossa confiança. É isso que vai restar. Deus tem um objetivo, até mesmo com o sofrimento. O sofrimento, queridos, ele não é aleatório, ele não é arbitrário. Ele tem um propósito, ele tem um alvo. E isso deve mudar a nossa forma de encarar o sofrimento. Isso deve mudar a nossa perspectiva acerca do sofrimento. Ele diz que isso vai redundar em louvor, em glória, em honra ao Senhor Jesus Cristo. A nossa fé vai ser reconhecida, firmada diante do Salvador. Uma confiança nele e não em nós mesmos. E ele diz, mesmo não vendo, nós amamos, nós cremos, nós nos alegramos. E é interessante que ele diz uma alegria que é indizível. Não consegue expressar, não consegue dizer, não consegue... Já aconteceu isso com você? Você está evangelizando alguém, falando das profundidades do evangelho, da beleza do evangelho, e aí chega uma hora que você diz, olha, eu não consigo ir além disso, porque só você provando, para você entender, para você saber o que eu estou dizendo. Uma alegria tão profunda, ao ponto de a gente não conseguir expressar, e é isso que ele está falando. Uma alegria tão gigantesca, que você não consegue falar sobre ela. A nossa alegria em Deus muitas vezes não dá para ser comunicada, não dá para ser transmitida. É uma alegria que convive em meio à tristeza, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à turbulência. Mesmo triste por alguma razão, mas a alegria de Deus está em nós. Obviamente, ser crente não é viver somente rindo. Claro. Mas nesse momento triste, é nessa complexidade humana de uma alegria inabalável, que não se acaba mesmo em meio ao sofrimento, que nós colocamos o nosso foco. Mesmo em meio ao sofrimento, a nossa alegria em Deus não acaba. Irmãos, isso é maravilhoso. E aí ele diz, no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Não tem como você desfrutar de um outro tipo de alegria, felicidade, e você estar bem com Deus, agradar a Deus. Pense num casal de namorados
que tem um relacionamento íntimo, sexual entre eles, e após o relacionamento eles dizem: oh, como eu estou feliz, obrigado, Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como dizer obrigado, Senhor, por isso. Mas se ela é a sua esposa, se ele é o seu esposo, aí sim. Porque não tem mancha, não tem mácula nenhuma naquele ato, naquelas atitudes. E aí ele diz no verso 10: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. É muito interessante essa parte final do texto, do verso 10 ao 12. Porque, resumindo, ele diz: os profetas lá do Antigo Testamento, eles investigaram, eles se debruçaram diante da palavra, eles pesquisaram, eles inquiriram. Eles queriam saber, por exemplo, versículo 10, acerca da graça destinada a nós. Eles investigaram o versículo 11 atentamente, qual era a ocasião, qual eram as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Eles queriam saber sobre a vinda de Cristo, sobre os sofrimentos dele, sobre o que ia acontecer depois dele. E eles investigaram para saber disso. Eles empenharam um trabalho de estudo na palavra. Lembra lá de Daniel, né? Lendo Jeremias, e quando percebe o que Jeremias está profetizando, Daniel fica perplexo. E muitas vezes, queridos, a gente quer que a palavra de Deus venha para nós de uma forma instantânea, como um miojozinho que você bota ali, 3 minutos está pronto. Veja, eles trabalharam, eles investigaram, eles se dedicaram, eles se empenharam, teve trabalho para entender a palavra do Senhor. Mas o mais interessante é que eles investigaram, eles queriam revelação. Eu acredito que eles pediram para Deus revelar, mas enquanto pediam, eles estudavam, eles examinavam a palavra. E a resposta de Deus, Pedro vai dizer para o seu povo, foi qual? Deus revelou que não revelaria, não é? Deus revelou para eles, dizendo: não, que vocês estão aí trabalhando aí, não é para vocês. Vocês estão escrevendo, não é para lá. Aí Pedro está dizendo, Pedro está aplicando para o povo deles, foi para nós que eles estavam escrevendo. Era para nós que eles estavam profetizando acerca de Cristo, da salvação que Ele ia trazer, mediante o seu sofrimento e mediante a sua morte na cruz do Calvário. A eles foi revelado que eles não saberiam, que não seria revelado. Vocês querem saber, mas vocês não saberão. Depois de muitos exames. E ele diz: o Espírito que estava no profeta, estava nos apóstolos, que pregaram o Evangelho para aquelas pessoas, e elas foram convertidas, e elas foram transformadas. É o mesmo Espírito. Esse Espírito estava nos irmãos que anunciaram o Evangelho para o povo da Ásia Menor. Portanto, queridos, quer ser um instrumento de Deus, anuncie o Evangelho para as pessoas. É interessante como a Bíblia sempre está querendo nos mostrar onde estamos na história, onde estamos diante do plano de Deus. O mesmo Espírito que profetizou é o que está anunciando o Evangelho hoje. E ele diz no finalzinho que os anjos anelam, desejam. E a ideia aí é que eles desejam observar, anseiam observar, dar uma curiada. Eles queriam tanto ver isso. E aí a gente lembra de Paulo lá em Efésios, quando ele diz que os seres celestiais não compreendem
Como é que Cristo fez isso? Juntar judeu, gentil, um povo tão diferente, num povo só, como é que isso é possível? Querido, se você não vê beleza nisso, não tenho mais o que dizer para você. Porque segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, é isso que faz o nosso coração exultar de alegria. É isso que nos empolga. O fato de ter sido regenerado, de termos recebido uma herança, uma esperança viva, de esperarmos guardados pelo Senhor com uma esperança certa, viva, que nunca morre, que não se acaba. A manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma vez por todas vai nos salvar. É isso que exulta o nosso coração. E enquanto isso, enquanto nós aguardamos, nós vamos sofrendo, nós vamos sendo aperfeiçoados, nós vamos sendo moldados, nós vamos crescendo e aumentando a nossa visão acerca do nosso Deus e do seu plano, acerca da sua glória, até que o grande dia chegue. Se isso não te traz alegria, se essas coisas eternas não enchem o teu coração, o que eu tenho a dizer para você é uma pena. Que pena. E eu digo isso com uma tristeza tremenda no coração. Se você tem mais alegria em assistir um filme do que se debruçar diante dessas verdades preciosas, vá lá. Vai assistir teu filme. Vai assistir teu filme. Se é uma música, vai ouvir tua música. Vai tocar teu instrumento. Porque a alegria do cristão, a herança do cristão é essa. Saber que a nossa vida não está aqui. É claro que nós reconhecemos beleza nas músicas. É claro que nós nos deleitamos com o prazer dado numa deliciosa comida. Mas ainda falta alguma coisa, isso não é tudo. Isso não é tudo. E sempre vai faltar quando você não tem a verdade que Pedro acabou de anunciar, do versículo 3 ao versículo 5. Uma alegria tal, que nós conseguimos chorar de tristeza à medida que nos alegramos. Uma fé que vai sendo alimentada, reforçada, e a nossa esperança crescendo dia após dia. Uma esperança que tem vida, que pode e deve ser alimentada. São essas verdades que devem fazer o nosso coração se alegrar, exultar, transbordar, empolgar-se. Onde é que está a sua esperança? Onde está a sua esperança? No amanhã? No depois do amanhã? No ano que vem? No próximo trabalho? No dinheiro que está para sair? No FGTS? Onde está a sua esperança? Há coisas que se acabam, mas essa esperança é viva e não se acaba jamais. Por fim, a nossa alegria não tem fim, a tristeza sim. Vai chegar um dia que esses sofrimentos não farão mais nenhum sentido, não serão a nossa realidade. Por isso que eu queria que você pensasse
em algumas implicações para a nossa vida, diante do que acabamos de ver. Entenda que a nossa esperança, assim como a nossa vida, não é estática. Nós precisamos alimentar a nossa esperança dia após dia com as promessas do Senhor. Estamos numa corrida, estamos numa caminhada longa, e a sua vida vai ser ameaçada, a sua fé vai ser ameaçada nesse caminho. Então alimente a sua esperança, porque ela é viva. Saiba que tem um tipo de forma de se ver Jesus. Tem uma forma de ver Jesus que é muito mais importante do que vê-lo fisicamente. Eu e você, por exemplo, não vimos Jesus pessoalmente, mas pessoas o viram. Judas o viu. O homem rico viu. O viu face a face. Os olhos dele se bateram. Mas existe uma maneira mais importante de se ver Jesus para nós. Olha comigo, rapidinho. Romanos, capítulo 15. Veja o que diz o verso 20. Esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Interessante Paulo dizer que prega o evangelho onde o evangelho ainda não foi pregado. Não é muito a nossa realidade, não é? 10 igrejas numa rua só. Vergonha e muito mau testemunho para nós. Mas perceba o que ele vai dizer. Aí no verso 21, por exemplo, que pessoas vão ver Jesus de uma forma diferente do homem rico, de uma forma diferente de Judas, de uma forma que Judas não viu, de uma forma que o homem rico não enxergou. Eles vão ouvir o evangelho que eu e você pregamos, essa mensagem de arrependimento dos pecados, de uma salvação vinda pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eles vão ouvir, a fé vai ser produzida, e eles vão passar a enxergar Jesus de uma forma que aqueles homens não viram. Não podemos ver Jesus, mas por meio da pregação do evangelho, pessoas podem ver Jesus de uma forma que ninguém ou muitos não viram. Entenda que nós nascemos de novo para esperar. Nascemos para esperar. Entenda que a aprovação de Deus é o que deveria encher o seu coração e o meu coração de alegria. Porque é essa aprovação, é esse sofrimento que produz crescimento. Saber que Deus nos prova pela obra de Jesus Cristo deveria gerar em nós uma empolgação, uma alegria exultante. Porque a nossa alegria é a alegria da vida eterna. E se isso não te alegra, o céu vai ser muito chato para você, se é que você vai estar lá. Se isso não transborda o seu coração de alegria, o céu vai ser chato se você estiver lá. Entenda também que o estudo é uma marca do povo de Deus. É uma marca do crente, do cristão. Não é uma marca de algumas pessoas. Todo crente deve ler a Bíblia, amar ler a Bíblia, estudar, examinar, ler bons livros.
Qual foi o último livro que você leu? Entenda que as nossas alegrias e tristezas, elas falam muito de nós. Elas falam muito a nosso respeito. Porque eu e você vamos nos tornar aquilo que nós almejamos, aquilo que nós adoramos. A nossa alegria, ela é indizível, porque ela está ligada ao Senhor, ligada ao nosso Deus. Por que nós não conseguimos falar dessa alegria? Porque ela é indizível. Você pode até falar de fatos sobre ela, mas sempre vai ter algo a mais. A nossa relação com Jesus vai chegar a um ponto que nós não temos mais o que dizer. E aí você precisa se perguntar: o que te faz rir? O que gera alegria no seu coração? O que é que te empolga? O que é que te faz vibrar? O que é que aquece a tua alma? O que é que te move a fazer as coisas que você faz? Saiba que isso é o que você é. Isso diz muito ao seu respeito. Isso diz muito ao meu respeito. E meus queridos, eu tenho uma impressão muito grande de que na nossa igreja, a Igreja Batista de Capim Macedo, existem pessoas que não são salvas. Existem pessoas que não são regeneradas, porque não há essa empolgação, não há essa alegria, não há esse exultar diante da verdade preciosa que nós fomos salvos. Não vibra com a palavra de Deus, com o estudo. Não conversa. Conversar sobre a Bíblia é chato. Sabe aquele cidadão que vem, se senta lá no final? Às vezes alguém da família dele é envolvido na igreja, mas ele está lá, como se estivesse esperando Jesus falar com ele. Pedro, capítulo 1, verso 6. Se não há essa alegria, se não há essa empolgação pelas coisas do Senhor, provavelmente você não é salvo. Você só vai saber a legitimidade da sua fé através do sofrimento, através das provações. Porque o sofrimento, ele é o agente que lembra a cada um de nós que o nosso mundo não é esse. Está aí a pandemia, lembrando para todo mundo que a coisa está fora, tem coisas fora do lugar. Não está tudo normal como muitos querem achar. Não pense que após ela passar vai voltar tudo ao normal. Não está normal. Todos pecaram. Todos estão distantes de Deus, vivendo a sua própria vontade, escravo dos seus próprios desejos. Não está normal. A natureza, a criação geme. Então pode ser que daqui a pouco aconteça tsunami, terremoto, seja lá o que for. Lembretes e lembretes de que não está tudo normal. Só sabemos a legitimidade da nossa fé por meio das provações. Perceba o que C.S. Lewis disse. Não fui sempre um cristão. Passou por uma trajetória, né? Não procurei a religião para me fazer feliz. Eu sempre soube que uma garrafa do Porto poderia muito bem fazer isso. Uma garrafa de um bom vinho faria isso tranquilamente. Se quiser uma religião para fazer você confortável, ele disse, certamente eu não te recomendo o cristianismo.
Está procurando uma religião para se sentir confortável? O cristianismo não é o que você está procurando. Siga lá o Rastafari, né? Todo mundo, paz e amor. Mas o cristianismo não é para você. Se é isso que você está procurando. Porque o cristianismo é marcado pelo sofrer. O sofrimento é uma marca do cristão. Você pode dar um amém aí, de onde você está? Bem alto. Um glória a Deus. Deus não nos aflige sem razão. Deus não nos aflige desnecessariamente. Isso seria insuportável para a sua alma. Ele faz você sofrer para que você cresça. O seu sofrimento não é sem sentido, não é arbitrário, tem um propósito e necessidade. É importante que você passe por isso agora. Isso vai redundar em glória, em alegria indivisível. Crença, amor e alegria andam juntas. Essa alegria pode ser atacada, mas o Senhor restaura a alegria da sua salvação. Depois leia o Salmo 51. Veja o versículo 12. Davi, depois dos seus pecados, o seu intenso pecado ali envolvendo Batseba, o esposo dela. E Davi disse que havia perdido a alegria da salvação. E por isso tinha feito aquilo que fez. A alegria em Cristo Jesus não tem fim. A tristeza sim. Onde você tem colocado a sua esperança? Pense nisso. Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que pode salvar a sua vida, perdoar os seus pecados e lhe dar a verdadeira esperança. Confesse os seus pecados a Ele. Arrependa-se. E passe a viver uma vida com Ele, consciente de que você vai ser guardado, mesmo diante das provações. Que mesmo diante da tristeza, você vai se alegrar. Porque a sua esperança não está aqui. A sua esperança está lá. Fecha teus olhos. Ora comigo nesse momento. Convido os meninos a virem aqui. A gente vai louvar ao Senhor. Ora a Deus, coloca a sua vida diante dEle. Querido Deus, graças te damos pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela viva esperança. Obrigado pela herança que não se acaba. Obrigado porque somos guardados pelo Senhor em todos os momentos da nossa vida. Obrigado pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. Obrigado porque no futuro, em breve, seremos ressuscitados contigo. Que o nosso coração se exulte diante dessa verdade preciosa, diante desse quadro extraordinário. E que mesmo diante das tristezas desta vida, possamos nos alegrar, possamos regozijar diante do Senhor. Obrigado pelo privilégio de compreendermos o teu plano por meio da tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado pelo Evangelho que chegou até nós. E obrigado porque podemos desfrutar do Senhor, amar o Senhor, crer no Senhor, se alegrar no Senhor, mesmo sem vê-lo fisicamente. Mas por meio da nossa certa e viva esperança, nós experimentamos o Senhor diariamente nas nossas vidas. Que o nosso coração
seja tomado por essa alegria, por essa empolgação, pelas coisas do teu reino, pelas coisas concernentes à vida eterna. E que dessa forma possamos viver uma vida para a tua glória. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Se alguém está nos assistindo nesta noite e por alguma razão está sem esperança, está desesperado, que o Senhor Jesus Cristo habite o seu coração, abra os seus olhos para que ele compreenda esta mensagem preciosa do Evangelho Salvador. E que estas pessoas possam se arrepender dos seus pecados. E que elas possam ver Jesus Cristo de uma forma que muitas pessoas não conseguem enxergar. Que elas consigam amar a Jesus. Que elas consigam contemplar o perdão que Jesus pode dar para todos os seus pecados. E que assim elas passem a viver, Senhor, uma vida para a tua glória. Seja nas bonanças, seja nas tempestades. Mas que ela exulte, que ela viva uma vida contemplando a tua glória, a vida eterna garantida pelo Senhor. Em nome do nosso Salvador Jesus, é que nós nos colocamos diante de ti nessa noite. Pedimos e agradecemos por tudo isso, Senhor, a razão da nossa vida. Em nome dele, amém. Som. Te conhecer no mais profundo do meu ser, contemplar, te achar, de todo o meu coração te buscar, teus pensamentos ver, tua verdade conhecer. Guia-me, Senhor, e ensina-me teus passos. Olho pra ti e eleva minha alma. Só teu nome pode salvar. Olho pra ti e eleva minha alma. Só teu nome pode salvar. Te conhecer no mais profundo do meu ser, contemplar, te achar, de todo o meu coração te buscar, teus pensamentos ver, tua verdade conhecer. Guia-me, Senhor, ensina-me teus passos. Olho pra ti e eleva minha alma. Só teu nome pode salvar. Olho pra ti e eleva minha alma. Só teu nome pode salvar. Procuro em tua palavra te encontrar. Procuro em tua palavra te encontrar. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Me leva, Jesus, aos teus pés. Eu quero ficar. Me leva, Jesus, na intimidade contigo eu quero estar.
Procuro em tua palavra te encontrar. Procuro em tua palavra te encontrar. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz. Me leva, Jesus, aos teus pés eu quero ficar. Me leva, Jesus, na intimidade contigo eu quero estar. Amém. Deus seja louvado. Que a graça do nosso Deus esteja abundante sobre a sua vida. E saiba de uma coisa, nós vamos passar por essa, porque o nosso Deus tem nos guardado. Nós temos uma esperança viva no nosso Salvador. Que Deus lhe dê uma semana abençoada na presença dEle e para a glória dEle. Um forte abraço, que Deus te abençoe.